me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o céu alcançou pela cruz, me chamou, gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Abra comigo as vossas Bíblias. A primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 6. Pode passar os seus olhos no texto. Coríntios, capítulo 6. Você aí de sua casa, também abra a sua Bíblia. Nesse friozinho, eu imagino que você aí deve ser tentado a ficar quietinho, né? Mas abra também a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6. Se você já encontrou, faremos a leitura a partir do versículo número 12. Se você já encontrou, pode passar os seus olhos no texto, com temor e graça, pois é a palavra de Deus e devemos ter expectativa de que Ele continuará falando aos nossos corações. Acompanhe a leitura. 1 Coríntios capítulo 6, do verso 12 até o de número 20. Assim diz o nosso Senhor: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei. Perdão, vou iniciar novamente. Deus abençoe aqui. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela, pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês
é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Amém. Deus soberano, essa é a tua palavra, a nossa regra de fé e prática. Pela tua palavra temos direcionado as nossas vidas. Temos buscado a Deus dirigir os nossos pensamentos, as nossas ações, palavras, gestos. Temos olhado para a tua palavra. E louvamos o teu nome, Deus, por esse privilégio de, como igreja, estarmos aqui reunidos, para que o Senhor continue falando aos nossos corações, como falou através do salmo lido, que devemos em ti descansar e confiar. Como o Senhor falou através das canções, nos fazendo lembrar que o Senhor se importa conosco, nos resgatou do império das trevas, mesmo inimigos, o Senhor cuidou de nós e tem sido tão bom para nós. Nós louvamos o teu nome. E diante, ó Deus, do teu texto, da tua palavra, do livro sagrado diante de nós aberto, nós queremos mais uma vez entender a sua vontade e buscar pelo teu Santo Espírito cumpri-la. Além de cumpri-la, que possamos proclamá-la. Nós clamamos a ti, ó Deus. Continue falando aos nossos corações. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Podemos assentar, meus irmãos. O Senhor tem nos concedido a graça, o privilégio de trabalharmos expositivamente essa carta de Paulo aos Coríntios. E temos feito sequencialmente, versículo por versículo, capítulo por capítulo. E Deus tem falado aos nossos corações, tem nos edificado através desse texto sagrado. E nessa noite, meus irmãos, os versículos número 12 ao 20, vemos que nos é apresentado por Paulo o perigo da imoralidade. Como lemos esse texto? Fizemos a leitura destes versículos e, ao observar estes versos, e fizemos a leitura e o contexto geral dessa carta, identificamos, dando sequência ao que foi trabalhado na semana passada pelo pastor Rogério. O cristão, nós os cristãos, somos lavados, santificados, justificados eternamente. Pela graça de Deus, somos libertos e devemos em nossos corpos glorificar a Deus. Porém, meus irmãos, os coríntios tinham feito com a liberdade exatamente o oposto. Usaram da liberdade para dar ocasião à carne. Nessa parte, Paulo expõe o erro da racionalização dos cristãos de Corinto, no que dizia respeito a estarem livres. Pensavam que estavam livres para pecar, uma vez que o pecado estava coberto pela graça de Deus que os alcançou. Usavam a liberdade cristã para pecar. Diziam que a graça cobriria seus pecados e Deus entenderia suas corruptas motivações. É como se afirmassem o rico, porém mal interpretado versículo que, por sinal, é do próprio apóstolo Paulo aos romanos. Não estão debaixo da lei, assim debaixo da graça. Amém? Exatamente. Mas interpretavam da maneira errada.
Pensavam que podiam fazer tudo o que quisessem. E sabemos que não é bem assim que funciona o reino de Deus. Para direcionar nossa meditação nesse texto, pretendo ser breve, por sinal, texto sagrado, como título usaremos, comprados por alto preço. Versículo 20. Passe seus olhos. Pois vocês foram comprados por alto preço. Perceberemos pelo Espírito de Deus esta verdade. Em nosso Senhor, meus irmãos, por graça, seremos aperfeiçoados para a sua glória. Vamos, pelo favor de Deus, ao texto. O versículo de número 12, Paulo inicia este texto dizendo, bastante conhecido, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Tudo é permitido, dependendo da sua versão, mas nem tudo convém. Não podemos ser dominados por nossas tendências. Sabemos, cantamos agora há pouco, através do louvor ministrado. Independente do nosso pecado, que o cristão, independente do pecado que o cristão comete, Deus perdoa. Sim, fora, claro, a blasfêmia contra o Espírito de Deus. Na verdade, aquele que blasfema contra o Espírito de Deus, ele não pode nem ser chamado de cristão, né? Meus irmãos, sabemos, né, Jennifer? Estou aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda impureza. O pecado sempre produz perda, mas Deus restaura. Devemos confessar e contra a nossa natureza lutar. Porém, este não era o caso dos irmãos em Corinto, como temos percebido. Nem tudo o que faziam era proveitoso ou benéfico. Abusavam da liberdade. Categoricamente, Paulo vem neste texto rejeitando o pensamento profano de que a liberdade em Cristo concede licença para pecar. É isso que Paulo está batendo aqui nesse texto. Meus irmãos, todas as coisas são lícitas, mas não podemos deixar que elas nos dominem. Devemos aprender com Cristo a viver, sermos verdadeiros seres humanos. Cristo nos ensina a ser verdadeiro ser humano. Por isso devemos olhar para Cristo o tempo todo. Ele foi o exemplo. Adão não conseguiu, mas Cristo cumpriu. Devemos aprender com Cristo a viver, como usar os nossos corpos. O templo do Espírito, como diz o texto. Os dons, os benefícios, que são inúmeros, né, meus irmãos? Que o próprio Deus tem nos concedido. Devemos usar tudo para glorificar o nosso Senhor. Nem tudo convém. Se não glorifica a Deus, não convém. É o que Paulo está dizendo aí. Diante do discurso do apóstolo, devemos entender o contexto. Assim compreenderemos esta admoestação. Se você passar os olhos detalhadamente no texto e juntar questões já expostas aqui nesse púlpito sobre esta carta, perceberá o objetivo. Esses cristãos deixaram de observar a Cristo, toleravam pecados. Recordem, esta igreja enfrentava em sua região uma falsa, absurda religião
Na antiga cidade de Corinto, como já dissemos, havia o famoso templo de Afrodite. 1000 meretrizes sagradas estavam à disposição dos devotos. Sem pudor, as pessoas se envolviam, cultuando a falsa deusa Afrodite. Usavam seu distorcido conceito religioso para dar vazão aos seus desejos carnais. Pensavam que assim atrairiam bênção dos falsos deuses, como estávamos fazendo hoje pela manhã na EBD, a área da apologética cristã. Você deve ficar atento à sua fé e ficar atento aos costumes desenvolvidos em ditas religiões, para que você possa confrontar, para que você não se conforme. Era isso que os cristãos ali de Corinto deviam ter feito. De Corinto devia ter feito. Neste contexto, já dissemos, naquela época, se alguém dizia agir como um Corinto, significava fornicar. Então, podre que era. Pesadas eram as tentações dos cristãos em Corinto, diante do seu perverso contexto. Se passar os olhos no capítulo 5, recordará que esta igreja começou a se deixar levar pelo seu contexto. Muitos a consideravam triste, uma igreja ali, ser considerada imoral. Versículo 1 do capítulo 5. Paulo diz que a fama destes irmãos era notada em toda parte e não era boa. O jovem se relacionou com sua madrasta, falando isso é terrível. Meus irmãos, releia novamente em vossas casas o capítulo 5 e 6, observem, o apóstolo vem lutando contra a imoralidade. Inúmeras eram as tentações desses cristãos, tentações, infelizmente, práticas. Deixaram de seguir, viver o evangelho de Cristo, ignoravam o alto preço, como cantamos, pago na cruz. Notem como Paulo alerta este povo para a necessidade de santificação. Versículos 16 e 17 do capítulo 6. Veja. Aquele que não guarda o seu corpo para o relacionamento bíblico, a maneira instituída pelo próprio Deus, lá atrás, no início da criação, em Gênesis, perceba nas entrelinhas do texto, estará agindo de forma imoral. Cristo nos comprou com seu precioso sangue, nos religou a si mesmo. Devemos honrar seu sacrifício. Meus irmãos, olhem que analogia pesada que o apóstolo Paulo faz nesse texto. Depois leia com calma em sua casa, a fim de se edificar, se fortalecer, ter condições de instruir os familiares, os amigos, lutar contra o pecado. Versículo 15. O texto diz que os nossos corpos são membros de Cristo. Versículo 19. Somos templo do Espírito Santo. O Espírito do Trino Deus habita em nós. Perceba a responsabilidade. Versículo 17. Aquele que se une ao Senhor é um. Como esse? Que responsabilidade. E que privilégio. Que honra. Meus irmãos, para que entendamos melhor o peso da imoralidade apontado nesse texto, denunciada por Paulo, vou citar aqui John MacArthur, para que a gente consiga compreender o peso, a responsabilidade que temos como cristãos. Os nossos corpos são membros do corpo de Cristo. O corpo do cristão
não é somente para o Senhor, aqui e agora, mas é do Senhor. Uma parte do seu corpo. Imagine o corpo de Cristo. Todos que já passaram, os eleitos de Deus. Você é uma parte desse corpo. Que honra, que privilégio. Somos igreja do Senhor. O corpo do cristão é um templo espiritual, no qual o Espírito de Cristo atua. Portanto, quando o cristão comete um pecado sexual, isso envolve Cristo. Como diz o texto, como ele diz. Todo pecado sexual é prostituição. Que Deus tenha misericórdia, meus irmãos, e nos conduza em sua graça a não nos conformar com este século onde tudo é normal. Que Deus nos conceda a graça de lutar contra a nossa natureza e diariamente nos santificar para a sua glória. Antes de concluir, um rápido e segundo destaque devemos dar ainda a esse texto. Nem tudo convém, pois fostes comprados por alto preço. Vejamos o caminho glorioso, Gabriel, que o apóstolo Paulo relembra à igreja de Corinto. Se neste texto ele condena a imoralidade, deixando claro que esta igreja aqui em Corinto não estava andando de acordo com o que Cristo ensinou, porém, eis aqui então o caminho, a direção dada por Paulo, Sônia, voltar-se para Jesus Cristo, olhar o sangue derramado na cruz, considerar o peso suportado, o alto preço pago pelo nosso Senhor. Olha o versículo 20. Porque fostes comprados por alto preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eleitos de Deus, olhar para a obra de Cristo é a maneira que nós, como cristãos, conseguimos, em nossos próprios corpos, glorificar ao Senhor. Reconhecer que pertencemos a Jesus, que por Ele fomos comprados, é a fórmula da vida santa. É a maneira de buscar apenas aquilo que convém e glorifica ao nosso Redentor. Olhe para a cruz. Perceba Paulo dialogando no texto, trazendo a sua reflexão para o dia a dia. Jennifer. Ele apresenta aqui, Gabriel, um exemplo típico. Versículo 13. Alimento para o estômago. Estômago para o alimento. Ele diz depois que ambos serão destruídos. Ou seja, tudo passará. Como cristãos devemos ter essa compreensão. Tudo que envolve a nossa percepção, Bruno, deste mundo, cheiro, gosto, visão, sentimentos e sensações, tudo passará. Tudo passará pela análise soberana e perfeita do Todo-Poderoso. Ouro será refinado. A palha será queimada, como já dissemos. Paulo aponta aqui que a vida é boa. Está aí para ser vivida. Tudo é permitido, ele disse. Mas apenas o que pertence ao eterno durará para sempre. Diante disso, estamos em Cristo. Aquele que está em Cristo deve deixar para trás
qualquer coisa que não esteja de acordo com a vontade de Deus, claramente expressa nas Sagradas Escrituras. O reino deve ser a nossa alegria. Cristo deve ser o nosso prazer. Observe no texto algumas orientações de Paulo para blindar-nos. Sim, nos fortalecer diante da imoralidade que pode se apresentar, tentar os eleitos de Deus. Meus irmãos, só abre um parênteses rapidinho. Eu trabalho também em uma loja de instrumentos musicais. A gente está mantendo todo estável, mantendo todo a indicação do governo, distância, álcool, lá é pequeno, 2 pessoas por vez e tal. Aí chegou jovens de 28, 30 anos, assim, e sem máscara. Aí um de das pessoas que trabalham conosco, pegou a máscara dele, assim, uma máscara que ele tinha acabado de trocar mais cedo e entregou para o rapaz, não, também não, me dá essa máscara aqui. E usou a máscara, entrou para dentro da loja. Aí eu estou lá escutando o papo deles e, lamentável. Enquanto nós estamos aqui nos preparando para a vida de Cristo, meus irmãos, com temor, nos santificando no Senhor, existem os jovens aí que estão de forma escondida. Enquanto o mundo está, milhares de pessoas em luto, se guardando, se prevenindo. Esses jovens, alguns jovens ainda se encontram nas escuras da noite para fazerem festinhas. Normal. Infelizmente, ainda que durante a pandemia, é normal. Mas o grande problema, Emiliano, sabe o que eles estão pensando? Quero saber de nada. Vou viver como se fosse o meu último dia. Os mais podres pensamentos que vocês pensarem ali, eles fazem. Os jovens estavam com... Cara, eu estou abismado. Parece que é o fim do mundo. Todo mundo perturbado. Não foram chamados, não entendem a mensagem da cruz. É só hoje que importa para eles, é só isso aqui. E aqui Paulo está nos dando orientações para nos blindar, para nos manter firmes, fortes, fortalecidos. Versículo 13, olha, Paulo diz: o corpo do cristão não é para a imoralidade. O corpo do cristão pertence ao Senhor. Versículo 15, os nossos corpos são membros do corpo eterno de Cristo Jesus, nosso Salvador. Note mais uma observação, versículo 19. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, santuário. No santo do santo. O nosso corpo é o santo dos santos, onde o soberano Deus habita. Olha a responsabilidade e a alegria. Igreja do Cordeiro, não somos de nós mesmos. Graças a Deus, né? Graças a Deus, não somos de nós mesmos. Pertencemos ao Senhor. Pertencemos a Cristo Jesus, nosso Redentor. Por fim, meus irmãos, concluindo, versículo número 20, último verso, que deve ter causado, por sinal, humilhação, vergonha aos cristãos em Corinto. E deve também nos constranger. E ao mesmo tempo nos alegrar. A todo instante, no dia a dia. O texto diz: fomos comprados por alto preço. Fomos resgatados por alto preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo,
O precioso sangue de Cristo foi o alto preço. Jesus foi ferido, moído por nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz, essa paz que desfrutamos aqui, que o mundo está em loucuras procurando, perdido, batendo com a cara na parede, nós temos porque Cristo conquistou ela para nós. O castigo que nos traz a paz foi lançado sobre o Filho de Deus. O nosso corpo, por graça, está ligado a Jesus. Todos nós temos uma aliança, um relacionamento eterno com Cristo. Nunca perecerá. Diferentemente das paixões, dos desejos, dos caminhos tortuosos desta vida que serão exterminados. Deus, como diz o texto, versículo 15, versículo 14, olha que lindo. Deus, por seu poder, ressuscitou a Jesus. E diz mais o texto. E também nos ressuscitará. Você crê nessa promessa? Eu creio. Estamos em Cristo, nosso Salvador. Então nosso corpo será, modificado, ressuscitado, glorificado e tornado celestial. Então, não nos esqueçamos. Todas as coisas são lícitas, são permitidas, mas nem tudo convém. Não precisamos. Não sejamos por essas coisas, pela nossa natureza, dominados. Jesus Cristo, nosso Salvador, pagou um altíssimo preço para nos resgatar. Glorifiquemos a Deus, meus irmãos, então, em nossos corpos. Rogamos a Deus, meus irmãos, para que a cada dia possamos reconhecer o alto preço pago para nos libertar do pecado, do jugo da lei, das amarras do inimigo, que muitos aí fora estão presos. Pelo alto preço, fomos libertos do fogo eterno, eternamente ligados com Cristo Jesus, nosso Senhor. Desperta-nos, ó Jesus, pelo Teu Espírito Santo, aqueça os nossos corações, ilumine as nossas mentes através da Tua Palavra, para que possamos, ó Deus, em nossos corpos, como participantes do Teu corpo aqui na terra, glorificar ao Senhor, celebrar a Deus a redenção, desfrutar e proclamar a eterna salvação. Deus nos conduza, meus irmãos, em sua eterna